Olá, turma do quarto ano! Bem-vinda, querida aluna Beatriz! Na aula de hoje de Ciências, vamos revisar o solo. Como ele é formado, suas características. Vamos falar sobre os tipos de solo. Enfim, tudo correspondente ao solo. Vamos ao nosso vídeo. O solo é onde as plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigos para muitos seres vivos. O processo de formação do solo ocorre pelo desgaste das rochas. Então, com a ação do tempo, que são as chuvas, o vento, as mudanças de temperatura, as rochas começam a se quebrar, ou seja, elas começam a se fragmentar. Então, pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando a rocha em pedacinhos ainda menores. Restos de plantas e animais misturam-se a esses pedacinhos de rochas, formando o solo. O solo é formado por água, ar, uma parte orgânica, que são os restos de animais em decomposição e de plantas, e uma parte mineral, que são os fragmentos das rochas. Existem vários tipos de rochas, por isso podem formar fragmentos de diferentes tipos e tamanhos de solo. De acordo com a sua composição, o solo pode ser classificado como arenoso, ele tem areia como principal componente, é um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rochas grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Ele é pouco fértil. As plantas que nele nascem apresentam adaptação para aproveitar ao máximo a pouca água que tem lá disponível. O solo também pode ser o argiloso. Ele apresenta como principal componente a argila. É um solo úmido, formado por fragmentos de rochas muito pequenininhos. Ele dificulta a passagem da água entre eles. E o solo também pode ser umífero, rico em matéria orgânica chamada humus. Ele apresenta areia e argila em quantidade equilibrada. Além disso, ele retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. É um solo bastante fértil e é muito utilizado para o plantio. Até agora nós aprendemos como o solo é formado e suas principais características. Agora vamos conhecer o uso do solo. Do solo, nós retiramos quase tudo o que nos sustenta. Ele fornece nutrientes para as plantas que fazem parte da nossa alimentação. Para evitar o empobrecimento do solo e garantir boas condições para o plantio, são necessários alguns cuidados, como a adubação, que é acrescentar nutrientes ao solo, como por exemplo o adubo, que pode ser esterco ou resto de vegetais, ou pode ser também um adubo artificial. Outro cuidado é a aração, feito com enxadas ou arados. Esse processo consiste em mexer o solo para facilitar a retenção da água. Temos a irrigação, que é uma técnica para manter a quantidade ideal de água no solo para desenvolver as plantas. Temos também a drenagem, que é uma técnica usada no solo quando ele está muito úmido, ele controla aquele excesso de água. E a rotação de culturas, que é uma técnica de intercalar diferentes plantações. Por exemplo, um ano eu planto milho, outro ano eu planto soja naquele mesmo solo. Além de fornecer água e suporte para o desenvolvimento das plantas, o solo serve de abrigo para muitos seres vivos. Alguns animais, como o tatu, constrói suas tocas cavando buraco no solo. Outros, como a minhoca, eles vivem enterrados no solo. Os cupins e as formigas constroem galerias no interior do solo. E as bactérias e os fungos realizam a decomposição da matéria orgânica, devolvendo os nutrientes ao solo, que são utilizados pelas plantas para elas crescerem.
Algumas atividades provocam a degradação do solo, como o uso excessivo de agrotóxicos, a destinação incorreta do lixo, tudo isso contamina o solo. Além disso, o desmatamento deixa o solo desprotegido e as queimadas também são prejudiciais aos solos. E nas cidades, os solos estão hipermeabilizados pelo concreto, o que impede a infiltração da água nele. Assim, quando chove, as águas é levada aos córregos e rios, faz com que eles transbordem, ocasionando muitas enchentes. Então, para preservar o solo, devemos manter sua cobertura vegetal, separar e destinar corretamente o lixo e dar preferência ao consumo de alimentos sem agrotóxicos. A conservação do solo é essencial para a vida dos seres vivos. Vamos agora às atividades. No livro de ciências, páginas 180, 181, 182 e 183. Vamos começar pela página 180. 1. Observe as ilustrações a seguir e responda. O que elas representam? Identifique cada uma delas, descrevendo o que está acontecendo. O que é possível perceber do solo após sua formação? Página 181. 1. Laura plantou uma muda de manjericão, planta aromática muito usada na culinária, em um solo com muita areia. Tomou o cuidado de regá-la diariamente e aguardou uma semana para verificar se ela crescia. Laura confirmou que havia aprendido na escola, pois infelizmente a planta não cresceu. Responda: A. O que Laura aprendeu nas aulas de ciências? B. Por que esse tipo de solo não foi propício para fazer a muda de manjericão crescer? C. Qual o tipo de solo mais indicado para a agricultura? Agora vamos à página 182. A qual técnica de recuperação do solo cada uma das crianças está se referindo? Então, nós temos aqui 3 crianças. A primeira criança: esta técnica consiste em conduzir água artificialmente até a plantação por diferentes maneiras, cavando poços, construindo açudes ou desviando a água de um rio por meio de canais. Que técnica é essa? A segunda criança: esta técnica retira o excesso de água dos terrenos por meio da construção de valas, da utilização de bombas de sucção ou colocando terra para absorver a quantidade de água que está sobrando. Que técnica é essa? E a terceira: essa técnica permite repor os nutrientes do solo. Que técnica é essa? Vamos agora à página 183. Leia o texto. Então, você vai ler esse texto que está no quadro amarelo para responder as 2 perguntas. A. Sublinhe no texto a palavra que se refere à causa do desgaste e da destruição do solo. B. Explique o que você entendeu sobre mais esse fator que causou enchentes. Então, esta foi a aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.